Graças ao Senhor, é bom estar com vocês. É sempre, sempre muito bom estar com vocês. É muito bom estar com os jovens. É muito bom poder estar junto. Claro, infelizmente a gente não pode estar junto mesmo, assim, né? Mas também, graças ao Senhor, provavelmente eu não tivesse, se fosse presencial CEP nas férias, dificilmente eu estaria aqui na estância. Então, o Senhor sabe o que faz também. E é muito bom estar com vocês. Hoje, vocês estão vendo, no dia de hoje inteiro, vocês viram sobre caráter, né? E amanhã vocês vão continuar vendo sobre caráter, certo? Tá certo? Então eu vou compartilhar algumas coisas, pegando vários versículos, falando um pouquinho sobre uma pessoa, um jovem que foi muito útil na obra do Senhor, um jovem muito especial na Bíblia. E eu vou, com esses versículos, eu vou mencionar algumas coisas que fazem parte também do caráter de um jovem que pode ser útil na mão de Deus. Isso é muito encorajador, porque, bom, nós vamos ver. Vamos ver um pouco sobre Timóteo, né? E é muito encorajador, porque Timóteo era um jovem como nós todos. É um jovem que não era um super-homem, era um jovem que enfrentava muitas dificuldades. Ele também era um jovem que, como na maioria dos jovens na vida da igreja hoje, são filhos de irmãos que reúnem na vida da igreja, muitos que têm família já na vida da igreja, assim era Timóteo. E Timóteo também se sentia desanimado, se sentia com um espírito apagado. Isso mostra que para ser alguém que serve o Senhor, não precisa ser um super-homem, nem uma Mulher Maravilha. Basta ter um coração disposto para o Senhor trabalhar, um coração disposto. E aí, falando de caráter, o que é caráter, né? Então, normalmente fala assim, né? Tem essa expressão, né? Precisa ser pessoas de caráter, precisa ser, né? Precisa ter um caráter forte, né? Para ser ocupar determinado cargo, precisa ser uma pessoa de caráter, né? Tem essa expressão assim, né? O que significa falar do caráter? O caráter é, na verdade, a nossa pessoa, é o que nós somos, são as nossas características, é como o nosso vaso, né? Então, nossa pessoa, o que nós somos, a maneira como nós agimos, né? A maneira como nós nos comportamos diante das situações. Uma parte do que nós somos, nós herdamos dos nossos pais, né? Então, talvez aí uns 30% do que nós somos, nós herdamos dos nossos pais. E isso não adianta, veio na genética. Então, alguns são bem calminhos e tal, né? Aí você vê os pais também são calmos, né? Outros são explosivos e tal, os pais também são explosivos, né? Enfim, tem algumas características nós herdamos dos nossos pais, mas a maior parte das nossas características, vamos dizer aí uns 70%, nós adquirimos ao longo da nossa vida. No meio que nós vivemos, não só na nossa família, claro, também com nossos familiares, mas também no ambiente, né, com as pessoas, na escola, no meio que nós vivemos. E principalmente na infância e na adolescência, nosso caráter é moldado. É moldado. E principalmente nessa época, né, nessa fase. Depois da adolescência, quanto mais o tempo avança, mais difícil é de mudar o caráter de uma pessoa. Mais difícil é mudar o que a pessoa é.
Então, por que eu estou falando isso? É porque a maioria, grande maioria, maioria esmagadora dos que estão nessa reunião, ainda podem ter seu caráter moldado pelo Senhor. Ainda podem ter o seu caráter aperfeiçoado. Nenhum de nós é um caso perdido. E claro, mesmo aqueles que já são mais velhos, né? Também o Espírito Santo pode nos transformar. Nada é impossível para a obra do Espírito Santo. Então, na verdade, irmãos, nenhum de nós precisa achar que é um caso perdido. Pelo contrário, Deus quer e pode trabalhar em todos nós. Deus quer e pode aperfeiçoar cada um de nós e nos tornar seus servos. Então, para isso, nós precisamos abrir o nosso ser para o Senhor. Deixar Deus moldar. Tem uns versículos que eu gosto bastante, eu não vou abrir para ler. Volta e meia eu falo deles porque sempre me vem à memória. Né? Quando fala da casa do oleiro, né? Em Jeremias, fala que, né, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá eu vou te dizer o que você deve fazer. E aí ele desceu, foi até a casa do oleiro, e quando ele chegou lá, ele viu o oleiro. E a Bíblia registra assim: eis que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas do oleiro, né? E aí o versículo continua e fala assim, ó: como que se o vaso que estava na sua mão veio a se quebrar, fez dele outro vaso. Aí, alguém colocou, vamos lá. Pedro botou. Jeremias 18. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Continuando, posta mais aí, fica mais rápido. Vai lá, Pedro, põe a sequência aí. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Então o Senhor está falando para você hoje à noite. Será que eu não posso fazer de você, jovem, se a pista, como esse oleiro fez? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó SEAP nas férias. Você é um barro na mão do oleiro. Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. E ele colocou você sobre as rodas. Que rodas são essas? Essas rodas estão dentro da casa de Deus, da casa do oleiro. A casa de Deus é a igreja. Na igreja, na vida da igreja, Deus está moldando os seus vasos. E para que ele molda os seus vasos, é para que esses vasos sejam conforme a sua vontade e possam ser usados por ele. Então, jovens, aqui fala que esse vaso se estragou na mão dele. Às vezes a gente se sente assim. Eu já me coloquei na mão do Senhor, eu já me pus na mão do Senhor, mas às vezes parece que eu me quebrei. Me estraguei, eu estava na mão do Senhor, mas acabei quebrando. Está estragado. Se fosse outro oleiro, talvez falasse: esse barro aqui não presta. Deixa quieto. Vamos pegar outro barro. Mas esse oleiro, ele sabe como fazer vaso. Ainda que se estrague, ele torna a fazer dele outro vaso. Como lhe aprouve, como ele quer fazer.
Então, jovens, você é um barro na mão do oleiro. Não seja um barro fujão. Um barro que quando o oleiro bota a mão, o barro, ai, não, sai. Escapa da mão do oleiro. Deixa o oleiro pegar você. Deixa o oleiro apertar você. Deixa o oleiro afinar você nas partes que precisam ser afinadas. Deixa o oleiro torcer o barro. Deixa o oleiro fazer como ele quer fazer. Quando o Senhor voltar, ele vai mostrar para todo o universo os vasos que ele moldou na sua casa. Aleluia. E não só isso. Deus vai usar esses vasos na sua obra. Vai usar esses vasos hoje. Então, moldar o nosso caráter, moldar a nossa pessoa, é algo que Deus quer fazer. Que Deus pode fazer. Muito do nosso caráter vem daquilo que a gente vê, daquilo que a sociedade impõe, daquilo que, né, o meio que a gente vive acaba moldando a gente. Ao invés do oleiro nos moldar, o mundo nos molda. Não se enganem, não. O mundo tem o seu molde. O mundo tem a sua forma. E ele quer moldar o seu caráter de acordo com Satanás, de acordo com o anticristo. Jovens, olha, não temos tempo para falar disso, eu não vou falar disso agora. Mas o anticristo vem para destruir. Quem ficar durante a grande tribulação aqui, irmãos, vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Quem não for vencedor vai sofrer demais. Porque Satanás vai usar todos aqueles vasos que foram moldados por ele para seguir o anticristo, para servir ao exército do anticristo. O mundo hoje é uma fábrica, o mundo inteiro hoje é uma fábrica de vasos para o exército do anticristo. Não pense que é tudo ingênuo. Não pense que todas as coisas estão colocadas aí só para para fazer a nossa vida melhor. Né? O mundo é tão generoso que ele sabe, né? É tão difícil a vida dos jovens. Vamos botar coisas para eles se divertirem um pouco, para eles distraírem a cabeça. É tão difícil ficar estudando tanto. Vamos fazer algumas coisas para eles se distraírem. Assim, de uma forma bem ingênua. Não, irmãos. Satanás trabalha o tempo todo. Tudo que ele faz é para moldar você como um vaso. Moldar um vaso segundo a intenção do anticristo. Ele quer usar você no exército dele contra o exército de Deus. Ele quer usar você contra Deus. E é por isso que toda a sociedade foi montada de uma maneira a moldar as pessoas de acordo com a maneira de pensar do mundo. É aqueles versículos de Romanos 12. Não vos conformeis com este século. Quer dizer, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a nossa mente, a maneira da gente pensar, é o que está em jogo. A maneira do ser humano pensar é o que está em jogo hoje. Satanás quer moldar a maneira que você pensa. Satanás quer trabalhar esse barro que está hoje na mão do oleiro. Ele quer trabalhar isso, ele quer pegar esse vaso e quer moldar com as características que ele precisa para regimentar para o exército do anticristo. E aí ele usa todas as coisas, ele usa a indústria do entretenimento. Eu não estou aqui dizendo que não pode assistir filme, eu assisto filme também. Mas aqui você está sendo moldado. A questão não é vejo isso ou vejo aquilo.
Claro, tem coisas que pelo amor de Deus, né? Vamos combinar aqui, vai. Tem coisa que tá na cara também, né? Desculpa falar, mas a série chama Lúcifer. Ah, peraí, meu. O nome é Lúcifer. Entende? Você quer o quê? Aí também dá licença, né? Mas tem outras coisas que são mais sutis. Não é isso ou aquilo, proíbe isso, autoriza aquilo. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer isso ou aquilo? Mas, jovens, cuidado. Vocês precisam saber disso. Satanás está moldando uma geração para usar no exército do anticristo. E Deus está moldando uma geração para se tornar a geração final. Você decide em que mão você vai estar. Não dá para ser neutro nessa história. Não dá para ficar em cima do muro. Vocês já viram aquela história, né? Já viram aquela história? Satanás estava ali no jardim. Aí tinha um homem em cima do muro. Em cima do muro. E Deus estava do outro lado. E aí, Deus falando para ele: jovem, desce, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Os irmãos falando: vem para a reunião, vem ler a Bíblia, vem exercitar o Espírito, vem invocar o nome do Senhor. E do outro lado, Satanás ficava ali tranquilo, olhando para o jovem em cima do muro. Aí, passado algum tempo, o jovem perguntou para Satanás: viu? Qual que é a sua? Do outro lado aqui, Deus e os irmãos ficam me chamando aqui para ir, para buscar, para invocar, para ir para a reunião, para ler a Bíblia. Você aí tá tranquilão aí, sossegado, nem fala nada. Aí Satanás olhou para ele e falou assim: não, sabe o que é? É que o muro já é meu. Se tiver em cima do muro, já é meu. Você está no lugarzinho que eu quero. Jovens, não dá para ficar em cima do muro. Precisa escolher o lado. Ou você vai ser parte do exército de Satanás, do exército do anticristo, ou você vai ser parte do exército de Cristo. Ou você vai fazer parte do exército de jovens santos que o Senhor vai usar no final dessa era. Você escolhe. Naquele dia, não vai dar para dizer: era muito forte, era muito difícil. Não, jovens, é a sua escolha hoje. Você tem que decidir. Todos aqui já são adultos. Todos aqui já são jovens mais velhos. Vocês não são crianças mais. É hora de decidir quem vai moldar vocês. Quem vai formar sua maneira de pensar. É o Lúcifer? Ou é o Senhor? Esse oleiro, eu gosto mais. Eu não ia falar nada disso, tá? Eu não ia falar nada disso, nem dos versículos. Mas o Senhor está dando sentimento, eu tenho que obedecer. Esse oleiro está entregue a sua obra sobre as rodas. Olha que descrição maravilhosa, irmão. Você não ama a Bíblia? Você não ama a Bíblia? Isso aqui é a sua história. Esses versículos são a sua história. Você está na casa do oleiro. E sabe o que Deus está fazendo nessa casa? Ele está entregue à sua obra. Uau! Aí você fala: entregue a sua obra, quer dizer que ele está fazendo um monte de coisas. Sabe o que ele está fazendo? Ele está com um vaso na mão. Ele está com você na mão. Moldar você é a obra de Deus. Moldar os homens conforme a sua vontade. Fazer deles vasos úteis na mão de Deus
é a vontade do Senhor hoje. Ele está entregue à sua obra. Amém. Sabe o que significa isso, meu? Significa que Deus está 100% para você. Deus está 100% ocupado com você. Deus está 100% ocupado com seus vasos. Especialmente com aquele que se estragou na mão. Aleluia. Se você se estragou na mão, ele quer fazer de você um novo vaso, um outro vaso. Amém? Então tá bom. Isso mostra que o Senhor quer trabalhar a nossa pessoa, moldar a nossa pessoa, moldar o nosso caráter. E a melhor época de fazer isso é enquanto nós somos jovens. Quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens. Então vamos ver um pouquinho da vida de Timóteo, da história de Timóteo. E nós vamos ver vários versículos. Não tem exatamente uma sequência, mas são bastante importantes. Primeiro eu queria dizer, Timóteo, ele foi salvo num ambiente cristão. A mãe dele era crente, a avó dele também era crente. E Paulo falou que a mesma fé que habitava na avó dele e depois na mãe dele, passou a habitar também em Timóteo. E quando Paulo saiu na sua segunda viagem, ele passou ali pelas igrejas, isso está em Atos 16. Deixa eu achar aqui, que isso aqui também não estava no papel anotado. Atos 16:1 fala, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo. Olha só, a primeira vez que menciona Timóteo é aqui. Ele fala, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O pai dele não cria, não era nem seguia o judaísmo, nem tinha se convertido, nem tinha crido no Senhor. Então não era irmão. Mas a mãe dele era crente, e a avó dele também era. Dele, olha só, versículo 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. São duas cidades. Duas cidades conheciam Timóteo e davam bom testemunho dele. Falavam bem dele. Ele era um jovem que era conhecido dos irmãos. Claro que a gente não vive para os outros falar da gente. Mas isso é uma coisa a se considerar. Timóteo tinha um bom testemunho. Não é? Timóteo, as pessoas falavam bem dele. Quem é aquele jovem? Ah, não, aquele jovem é 100%. Aquele jovem lá, né? Ele tinha um bom testemunho. E aqui Timóteo era um adolescente ainda. Era só um adolescente. Porque mais tarde, isso aqui foi no início, mais tarde, no final da vida de Paulo, foi quando, né, no final do ministério de Paulo, foi quando Paulo escreveu as epístolas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, que inclusive vão ser os livros que nós vamos ver a partir dessa próxima conferência internacional. Então, quero encorajar vocês a já lerem 1ª e 2ª Timóteo, nesses dias até a conferência internacional. Quero encorajar vocês a lerem. E ao ler, lembrem-se, essa carta foi uma carta escrita por Paulo para um jovem. Um jovem que teve a sua adolescência na vida da igreja e que teve a sua juventude servindo o Senhor. Tem alguma semelhança com você ou não? Então podemos dizer que essa carta, Deus permitiu que ela permanecesse na Bíblia, porque ele queria que essa carta chegasse até você. Essa carta a gente pode até dizer de Paulo para você. Então leia essa carta, considerando, essa é a palavra de Paulo para você. Enfim, então Timóteo, desde muito novo, ele já começou a servir. E aí olha só o versículo 3.
Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Olha só, Paulo passou lá, viu aquele jovem, conheceu ele, os irmãos davam um bom testemunho dele, e Paulo falou, eu quero que ele vá comigo. E não é que ele foi? Eu vou chamar esse jovem para ir comigo. Vocês lembram, né? Teve um outro jovem que viajou com Paulo, lembra? Quem foi? Vocês lembram? Quem que foi? Alguém fala aí. Enquanto eu bebo minha água. Juan Marcos. Hã? Juan Marcos. João Marcos. Isso mesmo. João Marcos. João Marcos começou a viajar com Paulo, mas ele não suportou a viagem. Ele também era um jovem. Também era novo. Eu não sei dizer, honestamente, não cheguei a olhar. Não sei dizer se ele era mais novo que Timóteo, quando Timóteo começou a acompanhar Paulo, ou se ele era mais velho. Mas, de qualquer forma, os dois eram novos, né? Eram jovens. Mas João Marcos não conseguiu acompanhar Paulo. Ele desistiu logo no início da viagem. Mas o que aconteceu? Barnabé cuidou de João Marcos. E mais tarde, Pedro também cuidou de João Marcos. Aqui, eu quero abrir um parênteses, quero dizer uma coisa para você. Você é um jovem na vida da igreja, um jovem que Deus quer usar. Mas eu quero dizer para você, todos os jovens, todos nós como jovens, precisamos de aperfeiçoamento. Nós precisamos aprender a servir. Todos nós precisamos de um Paulo. Todos nós precisamos de um Barnabé. Todos nós precisamos de um Pedro. Com relação a João Marcos, parecia que tinha acabado para ele, né? Aí não aguentou e tal, foi embora, já acabou. Acabou para João Marcos. Mas não, tinha um Barnabé. E tinha também um Pedro, para mais tarde cuidar dele e aperfeiçoar ele. Eu quero dizer para você, querido jovem, querida jovem, peça para o Senhor um Pedro na sua vida. Peça para o Senhor um Paulo na sua vida. Peça para o Senhor uma Priscila na sua vida. Priscila e Áquila aperfeiçoavam os irmãos. Priscila e Áquila ensinaram Apolo a compreender melhor a palavra do Senhor. Irmãs, peçam Priscilas na vida de vocês. Irmãos, peçam Pedros, Paulos e Barnabés na vida de vocês, para ensinar vocês a servir o Senhor. E tenham um coração aberto para receber ajuda, para ser aperfeiçoado. Isso quer dizer passar por sofrimento. Isso quer dizer que as coisas não são sempre fáceis. Não são sempre só desfrutar. Bom, nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, para não demorar mais, vamos ler agora alguns versículos aqui com relação a Timóteo, tá? Primeiro versículo que eu queria ler, que é o versículo chave, assim, para a gente ver como Timóteo era valioso, como Paulo valorizava Timóteo, e o que Timóteo se tornou para a obra do Senhor. Vamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 20. Filipenses 2, 20. Filipenses 2, 20. 19, vamos a partir do 19. Fala, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha só, Paulo confiava em Timóteo. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Uau! A ninguém tenho. Paulo tinha muitos cooperadores. Paulo tinha muitas pessoas, muitos irmãos. Mas ele falou, a ninguém tenho de igual sentimento.
que sinceramente cuide dos vossos interesses. Uau! Timóteo tinha o mesmo sentimento de Paulo. Timóteo tinha um sentimento forte. Ele amava os irmãos. Ele cuidava dos irmãos. Aí versículo 21, pois todos eles, os demais, buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo é diferente. A ninguém tenho de igual sentimento. Puxa, irmãos, imagina se nós pudermos nos tornar aquele tão valioso que os apóstolos podem enviar com toda a confiança, sabendo que nós temos o mesmo sentimento, o mesmo coração. Não há dúvida. Que cuide sinceramente dos interesses dos irmãos. É isso que Deus quer moldar. Deus quer fazer um vaso assim em você. Você vai deixar Deus trabalhar em você? Aí versículo 22, olha só. Aqui está a palavra caráter. E conheceis o seu caráter provado. Essa palavra provado tem o sentido de aprovado. Tem o sentido de ter sido provado e atestado a qualidade. Ter sido aprovado. Timóteo tinha o selo de aprovação no caráter dele. O caráter de Paulo foi aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aleluia. Olha só, isso é outra parte da pessoa de Timóteo. Ele servia o evangelho junto com Paulo. Ele cooperava com Paulo. Como filho ao Pai. Como você vê os irmãos que estão à sua frente? Como você considera aqueles que estão à sua frente? Como você considera os irmãos líderes na obra do Senhor, líderes nas igrejas em que vocês estão? Você conhece o coração deles? Você sabe o que está no coração deles e o que eles respiram? O Senhor quer nos tornar tais pessoas de igual sentimento, que cuida dos interesses de Deus, que cuida dos interesses dos irmãos e que tem um caráter aprovado. Como que ele teve o caráter dele aprovado? Foi de tanto servir junto com Paulo, tanto servir ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver mais para frente com o que ele servia. Tá bom? Então, esses versículos, aí fala, ó, versículo 23, este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Quer dizer, Paulo queria enviar a Timóteo. Irmãos, eu sempre falo, né? Eu sempre fiz essa oração. Quero confidenciar isso para vocês. E, de certa maneira, quero encorajar vocês a fazer essa mesma oração. Às vezes eu oro assim, Senhor, se o Senhor vai usar alguém para fazer alguma coisa, trabalha em mim, Senhor, e usa a mim. Me usa. Se o Senhor tiver que usar alguém, usa a mim. Eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu não sou aperfeiçoado ainda, eu sei que eu tenho muitas dificuldades, Senhor, mas eu também sei que eu estou na tua mão. Eu também sei que tu és poderoso para me transformar. Senhor, se você vai mandar alguém, me manda, Senhor. Se o Senhor vai precisar de alguém, vai ter que usar alguém, então usa a mim. Nós vamos ter esse desejo, porque não é só eu querer servir o Senhor. Não é eu querer ser usado por Deus. É Deus querer me usar. O irmão Miguel sempre fala isso, né? A questão é Deus querer me usar. Por isso eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim. Bom, deixa eu continuar, senão não vou avançar muito aqui, né? 1 Timóteo 4,12. Esse versículo é bem conhecido por nós. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé.
na pureza. Amém? Jovens, que ninguém despreze a mocidade de vocês. Que ninguém despreze a juventude de vocês. Em outras palavras, esse versículo quer dizer assim, ó, que ninguém olhe para vocês e diga, é só um menino. É só uma menina. É só um jovem. Não. Que ninguém despreze. Mas que todos olhem para você e digam, ele é um padrão dos fiéis. Ele é um padrão para os irmãos. Ele é um modelo. Não era, mas está se tornando um modelo. Ele é um modelo de transformação. Ela é um modelo de transformação. Ela era um barro estragado na mão do oleiro. Mas olha, está se tornando um padrão dos fiéis. Na palavra. Aqui tem alguns itens. Na palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos nos encher da palavra. É mentira que a palavra profética é difícil demais de compreender. É mentira que a palavra profética não é para jovem. Se você exercitar o espírito, se você ruminar a palavra, se você ouvir várias vezes, essa palavra vai ficar clara para você. Essa palavra vai se tornar uma revelação para você. A pergunta é, você ouve a palavra profética? Você rumina a palavra profética? Você dá chance para Deus falar com você por meio dela? Ou na hora que a palavra profética chega, você fala, isso aí é muito difícil de entender, deixa para lá, não é para mim. A conferência internacional não é para jovem. Conferência nacional é para irmão velho. Você não deixou nem Deus tentar falar com você? Se você deixar, Deus vai falar. Se você deixar, essa palavra vai cortar você. Vai moldar você. E vai tornar você parte do exército dos jovens santos. Dá uma chance para Deus. Busca. Cava na palavra. Se torna um modelo dos fiéis na palavra. Ou você vai continuar dando essa desculpa esfarrapada aí, que não é para mim. Você estuda para vestibular, estuda na faculdade. Não consegue penetrar na palavra? Claro que consegue. Isso é mentira de Satanás. Não entra nessa enrascada. Não acredita nessa mentira. É para nós, sim. Eu já contei para vocês em outras oportunidades, né? Que quando não sei quantos anos eu tinha, devia ter 16, 17 anos. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre as 70 semanas de Daniel, pelo menos que eu me lembre, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre 70 semanas de Daniel. E aí o irmão Pedro que deu essa mensagem. Aí ele desenhou um gráfico na lousa. Os desenhos do irmão Pedro não são novos, tá? Ele sempre fez desenhos, gráficos para ilustrar e sempre é bom, né? É bom que a gente visualiza melhor as coisas. Bom, enfim, e aí ele, então, quando vou confidenciar uma coisa para vocês aqui, quando chegava a conferência de jovens, a gente já falava, vamos ver qual vai ser o desenho na mensagem do irmão Pedro dessa vez. E aí cada mensagem tinha um desenho diferente, cada mensagem. Aí teve uma vez que ele levou uma peça enorme de uma turbina lá na frente, lá no salão, para explicar o exercício do espírito. Uau, eu nunca esqueci mais aquilo. Tá vendo? Então, enfim, mas o fato é que ele desenhou na lousa lá o diagrama das 70 semanas. Eu ouvi aquele negócio. Cara, não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não entendi nada. 70 semanas, semana de ano, 490 anos, a última semanas, 3 anos e meio, e circunvalações, morte do ungido. Meu Deus, eu não entendi nada. Mas, pela misericórdia de Deus, eu anotei tudo. Anotei tudo. Naquela época não tinha notebook, né? Não tinha celular para gente anotar rapidinho, né? Era num papelzinho, num caderno mesmo, né? Copiar o desenho da lousa, anotar os versículos. E aí, naqueles dias, quando eu voltei para casa, eu peguei aquilo e eu fui ler de novo, fui ler os versículos.
E eu ouvi aquela mensagem de novo. Lógico que não ficou, eu não aprendi, eu não entendi aquele negócio logo nas primeiras vezes que eu revi a mensagem. Mas aquilo pouco a pouco foi ficando cada vez mais claro. O que eu quero dizer, irmãos, não só aquele ensinamento ficou mais claro, mas aquilo se tornou uma visão para mim. Uau, aquilo ganhou meu coração. Eu não quero estar na grande tribulação. Naquela palavra foi isso que eu ganhei. Eu não quero ser pego, né? Eu lembro, porque isso aí foi o que eu compartilhei depois da mensagem, né? Eu não quero ser pego de calças curtas quando o Senhor voltar, né? Eu não quero ser pego lá deitadão, né? Desprevenido. De repente o Senhor chegou e eu não estava nem percebendo. Eu não quero ficar na grande tribulação, eu quero ser arrebatado vivo. Eu quero ser vencedor. Então, aquela palavra, embora difícil de entender naquele momento, quando eu entrei, quando eu ruminei, aquilo brilhou para mim e mudou minha vida. Não pode mudar a sua também hoje? É claro que pode. Não, se um jumento que nem eu entendi, ganhei e mudei, você também pode. Então, bom, enfim. Então já abri outro parênteses, falei de mais uma coisa, mas é isso aí, precisamos entrar na palavra. Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no que nós fazemos, o nosso procedimento. O que é procedimento? Nossa maneira de viver, nosso jeito de ser, nossa maneira de lidar com as situações. Você é um cara que fica enganando as pessoas? É o procedimento. Se é alguém que vive mentindo, é o procedimento. Se é alguém que vive falando palavrão, é o procedimento. Se é uma pessoa que vive contando piada suja, é procedimento. É padrão dos fiéis? Não é. Mas é o jeito que seu vaso está moldado. Se é assim, não é o fim do mundo. Mas é hora de deixar Deus moldar você. Faz parte do caráter. Timóteo tinha um caráter aprovado. Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na pureza, na santificação, na santidade. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos continuar. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Paulo está se apresentando, né? Então fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Uau! Olha que doce essa expressão. Como é que Paulo via Timóteo? Como é que Paulo considerava Timóteo? Paulo considerava Timóteo um verdadeiro filho na fé. Versículo 18. Esse versículo aqui, esse versículo eu vou ter que comentar. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Esse era o coração de Paulo. Irmãos, quero dizer para vocês, jovens, esse é o coração que todos nós que servimos vocês temos em relação a vocês. Nós olhamos para vocês e sentimos vocês como se fossem nossos filhos. E eu sei que eu posso falar isso também em nome dos cooperadores, do irmão Pedro, do irmão Esas, do irmão Miguel, do irmão André, de todos os outros irmãos, os cooperadores que servem nas regiões, e nós que servimos vocês nas conferências de jovens. Esse é o nosso sentimento por vocês. Dói no nosso coração saber que algum de vocês desanimou, que algum de vocês se perdeu. Por isso eu quero dizer para vocês, se estiverem com dificuldade, busquem ajuda. Os que servem vocês, amam vocês. Vocês são nossos filhos. Não busquem ajuda no mundo. O mundo não pode ajudar vocês.
Se vocês estão enfrentando dificuldade, peçam ajuda. Se vocês têm conflitos que não conseguem resolver, peçam ajuda. Vocês são nossos filhos na fé. Nós servimos há muito tempo no CEAP nas férias. Então, muitos, não poucos, nós vimos crescer realmente. Realmente vimos crescer. O primeiro CEAP nas férias que eu servi foi em 2004. Nós estamos em 2021. Então, vamos dizer aí que há uns 3 anos, talvez eu não tenha conseguido mais ficar aqui na estância durante o CEAP nas férias. Mais ou menos isso? Faz uns 3 anos, André, Daniel. Mais ou menos isso, né? Porque daí tem conflitado algumas conferências no exterior. Umas conferências de jovens. E eu não tenho conseguido ficar. Mas muitos jovens passaram. E a gente viu eles desde 12 anos, desde 11 anos, entrando no CEAP nas férias. E hoje, muitos deles estão servindo por aí. Alguns estão servindo vocês diretamente no CEAP nas férias agora. Vocês, jovens, são nossos filhos na fé. Por isso, não busquem ajuda lá fora. A igreja é onde estão os seus pais. Seus pais estão na igreja. Ainda que seus pais físicos, seus pais na carne não estejam, seus pais espirituais estão na igreja. É aqui que você vai ser cuidado. É aqui que você vai ser trabalhado. É aqui, é na casa do oleiro que Deus vai moldar o seu caráter. É na casa do oleiro que Deus vai moldar o vaso que ele vai usar. Tá certo? Bom, e aí aqui fala, né? Segundo, então esse é o dever de que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Qual que é o dever? Vamos pular aqui o versículo. 2 pontos. Combate firmado, combate o bom combate. Esse é o dever. O dever que Paulo estava encarregando Timóteo era combater o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Tá? Agora, antes dele falar qual que era o combate, qual que era a missão de Timóteo, o que ele queria que ele fosse encarregado, Paulo falou aqui, Timóteo, eu estou encarregando isso para você segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto. Quer dizer, houve algumas profecias que diziam respeito a Timóteo. E com base nessas profecias, Paulo falou, Timóteo, já que tem essas profecias a seu respeito, então combate o bom combate, firmado nessas profecias. Deu para entender esse versículo? Você tem que combater o bom combate, firmado nas profecias que foram feitas a seu respeito. Então, jovens, eu quero dizer para você, nessa última conferência de jovens, foi dada uma profecia muito grande a seu respeito. Você foi escolhido por Deus para se tornar essas gotas de orvalho no seio da aurora, que vão ser dados de presente para o Senhor Jesus no dia da batalha final. Aleluia! Vai ter um dia da batalha final. Esse dia da batalha final vai ser o momento de acabar com Satanás. Vai ser o momento de acabar com o anticristo. Vai ser o momento de acabar com esse mundo perverso. Vai ser o momento de acabar com a sedução do pecado, com o reino das trevas. Vai ser o momento de botar Satanás na prisão, na cadeia, jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Para esse momento, Deus preparou você. Essa é a profecia. E aí, você crê nessa profecia ou não? Isso é a seu respeito. Por isso, por causa dessa profecia, nós estamos dizendo para você, combate o bom combate. Jovem, é hora de lutar. Não é hora de desistir. É hora de continuar lutando. Porque uma profecia foi dada a seu respeito. Você
é parte do exército de Deus. Amém? É isso aí. O que fazer? Já foi meu tempo, André? Já foi, né? Você que é o chefe aqui. Não, não sou chefe, não. Quanto tempo foi? Eu perdi o... Eu não estou controlando aqui. Eu acho que foram uns 45 minutos, 50. 45? Acho que sim, por aí. Tá. Ninguém sabe? Vocês aguentam mais um pouquinho? Opa! Vão lembrar do que eu vou falar daqui para frente ou não? Se não for lembrar do que eu vou falar daqui para frente, então a gente deixa, fala outro dia. Mas é o seguinte, então vamos ler mais alguns versículos, tá? Agora eu vou mais rápido, então, para tocar os versículos. Atos 19, 22. Tá? Agora um pouquinho mais prático. Um pouco mais prático. Algumas passagens que mostram algumas coisas práticas. Atos 19, 22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Paulo permaneceu na Ásia e mandou lá para Macedônia 2 irmãos, e aqui fala que lhe ministravam. O que é ministrar? É servir. É servir como um trabalho, como um ofício. Servir nas coisas práticas. Timóteo servia a Paulo nas coisas práticas. Eu quero fazer uma pergunta. Você fica escolhendo serviço? Ou você serve naquilo que te dão? Isso é uma questão de caráter. Ah, não. Esse serviço aí não. Ah, não, peraí. Eu ficar fazendo isso aí? Ah, pode parar. Aí não, né? Afinal de contas, eu já estou servindo há tantos anos na vida da igreja. Os irmãos têm que me reconhecer. Afinal de contas, não estou chegando agora. Né? Não estou chegando agora. Você fica escolhendo o serviço? Lavar banheiro é muito ruim? Lavar banheiro é um serviço muito pequeno para você? Servir arrumando cadeira é muito pequeno para você? Varrer o chão no local de reuniões? Ou ficar montando tabela para irmão responsável? Ficar lá ralando, lá montando, né, planilha no Excel? Hein? Ah, não, isso aqui é muito cansativo, muito chato de fazer. Claro, tem gente que gosta, né? Tem outros que não. Você fica escolhendo serviço? Paulo e Erasto, no caso aqui, eles serviam. Timóteo e Erasto serviam a Paulo. Serviam nas coisas práticas. E Paulo falava isso. Olha só, vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 16, 10 e 11. E 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Eu gostei demais disso. Ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Timóteo trabalhava na obra do Senhor do mesmo jeito que Paulo. Da mesma maneira que Paulo servia na obra do Senhor, Timóteo também. Olha só, irmãos, que a gente possa ter esse desejo. Trabalhar na obra do Senhor, como também os cooperadores trabalham. Talvez você não esteja lá na frente de batalha com eles, mas você trabalha na obra do Senhor servindo os irmãos, cooperando com o mesmo sentimento. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz e tal. Ninguém o despreze, porque ele era um jovem. Jovens, que ninguém despreze vocês. Que todos passem a reconhecer vocês. Por quê? Porque vocês se dispõem para servir. Porque vocês têm bom testemunho. Ninguém despreze vocês.
Ninguém diga, é só um jovem. Não. Que todos por aí possam dizer, esses jovens são parte do exército de jovens santos. Esses jovens são, de fato, guerreiros na obra do Senhor. Aleluia. Romanos 16, 21. Romanos 16, 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Uau! Já pensou? Saúda-vos, Samuel, meu cooperador. Saúda-vos, Vitor, meu cooperador. Saúda-vos, Sara, minha cooperadora. Saúda-vos, Larissa, minha cooperadora. Uau! Já pensou? Ele era um jovem. Irmãos, ele era um jovem. No final da vida de Paulo, um pouquinho antes do martírio de Paulo, Paulo falou para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, tua juventude. Ele era um jovem, mas era chamado por Paulo de meu cooperador. Você percebe, irmãos, que não é para qualquer um? Você percebe que não é assim? Não é utopia. E não é palavra para animar jovem, que a gente fica falando, que os jovens são parte do exército de jovens santos. Não, esse negócio é de verdade. Paulo chamava um jovem de seu cooperador. Vocês podem ser cooperadores na obra do Senhor. Eu não estou falando de um título. Eu estou falando de uma função. Estou falando de um coração. Estou falando de uma cumplicidade com aquilo que Deus colocou no coração dos que estão à nossa frente. Você tem? Você pode ter? Deixa Deus trabalhar no seu caráter. Deixa Deus moldar o seu vaso. Bom, meu cooperador. Uau. Atos 18. Agora aqui é um ponto para voltar naquela questão. Eu falei que não estava muito em ordem, né? Para voltar naquele assunto de que Timóteo cooperava nas coisas práticas. Olha só. Atos, capítulo 18. Atos 18. Versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, Paulo saiu de Atenas e foi lá para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se de Priscila e Áquila. E, já que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles, de Áquila e Priscila e também de Paulo, era fazer tendas. Então Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto. Corinto era uma cidade portuária, e lá nessa cidade portuária era onde eram realizados os jogos istmicos. E muita gente ia para aquele lugar. Muita gente viajava para aquele lugar, e eles então tinha uma demanda grande de hospedagem. E muitos se hospedavam em tendas fabricadas ali pelos artesãos, ali pelas pessoas. Priscila e Áquila estavam lá em Corinto já há algum tempo, Paulo encontrou eles, e ele também fazia tendas, também trabalhava com a mesma coisa. Paulo então começou a morar com Priscila e Áquila e trabalhou junto com eles fazendo tendas. E no versículo 4, e todos os sábados, Paulo discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo, o que aconteceu? Paulo estava sozinho em Corinto. O que ele teve que fazer? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sobreviver? Tem que trabalhar. Isso aqui é uma coisa que você tem que saber desde agora, tá? Se quiser comer, tem que trabalhar. Tá bom? E se quiser trabalhar, tem que estudar. Então, põe isso na cabeça, tá? Desde cedo, põe isso na cabeça. Jovens, tem que trabalhar, tem que estudar. Se quer comer, tem que trabalhar, tá bom? Eu sei que é um negócio meio óbvio, meio simples, mas para alguns, às vezes, essa ficha demora a cair. Então, eu espero que a sua ficha caia cedo, tá? Para comprar comida, precisa de dinheiro.
para ter dinheiro, precisa trabalhar. E para trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro suficiente para comprar a comida, e para comprar a casa, e para alugar a casa, ou para comprar um carro, precisa estudar. Porque se você não estudar, você vai ter um trabalho. Todo trabalho é digno. Mas nem sempre o trabalho vai te dar o rendimento suficiente para você ter uma casa. Tá bom? Então, isso é só um parênteses que eu abri aqui, só porque eu sei que às vezes alguns demoram para cair essa ficha. Tá bom? Então, para comer tem que trabalhar. Trabalha, jovens, trabalha. Estuda. Na hora que tem que estudar, estuda. Estuda, faça uma boa faculdade. Se tiver oportunidade, faz uma pós. Faz mestrado. Enfim, estudem. Estudem bem. Mas estudem para servir o Senhor. Paulo estava trabalhando aqui. E nos sábados, o que ele fazia? Ele ia para a sinagoga pregar o evangelho. Paulo tinha uma vida normal. Ele tinha que trabalhar. Paulo trabalhava. Irmãos, nós temos nosso dia a dia normal. A gente trabalha, a gente estuda. Irmãos, quantas vezes trabalhando, estudando, ralando, mas continuava servindo. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Ter uma vida normal. Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, mas o nosso coração é servir o Senhor. Bom, isso é só um parênteses, tá? Paulo, então, estava trabalhando, tá bom? Estava trabalhando. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, chegaram ali em Corinto, junto com Paulo, o que aconteceu? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Entenderam? Por que agora Paulo pôde se entregar totalmente à palavra? É porque Timóteo e Silas chegaram. Claro, eles podem ter trazido ofertas, mas agora eles também podiam suprir as necessidades de Paulo. Paulo não precisava agora ficar preocupado com o que estava fazendo, com o que tinha que comer, que tinha que trabalhar. Timóteo e Silas cuidavam das coisas práticas, cuidavam dos assuntos, das coisas práticas do dia a dia, para Paulo poder se concentrar só na palavra. Você entende o que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer é que todo serviço é importante na obra do Senhor. As coisas práticas são necessárias. Não fique escolhendo o serviço. Não fique medindo grau de importância de alguém por causa do serviço que ele faz. Deus não olha o que a gente faz. Deus olha o nosso coração. Deus não olha no que está servindo. Deus olha se você é um cooperador ou não. Eu sirvo, irmãos, em muitas coisas práticas. Muitas coisas práticas. Viajando com o irmão Esdras, cuidando das coisas práticas. Irmãos, que o Senhor possa nos dar um coração de servos, um coração de servir o Senhor. Nosso coração precisa ser que a palavra seja ministrada, não é? Tá bom. 1 Coríntios 4:17, estamos terminando. 1 Coríntios 4:17. 4:17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Uau, olha o testemunho de Paulo. Eu quero também impressionar vocês com isso. Olha o sentimento que Paulo tinha com relação a esse jovem. Por essa causa eu mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Agora, olha só. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo conhecia os caminhos de Paulo. O que quer dizer os caminhos de Paulo? É o jeito de Paulo fazer as coisas. É a maneira de Paulo trabalhar. É a maneira de Paulo fazer as coisas. Queridos jovens, nós precisamos aprender com os irmãos que estão à nossa frente a maneira de fazer as coisas. Não seja alguém que fique botando dúvida, questionando. Ah, mas assim é melhor, aquilo é melhor, desse jeito é melhor.
Vamos aprender o jeito de fazer as coisas. Vamos ser simples. Vamos ser obedientes. Claro, não quer dizer que a gente não possa auxiliar, não possa ajudar, não possa mostrar algumas opções, mas vamos compreender o que está no coração dos irmãos. Vamos compreender o que eles querem. E se alguma coisa que o irmão quer fazer, você não concorda daquele jeito de fazer? Ah, quem é esse irmão aí? Uai, nós vamos reconhecer a autoridade dos irmãos. Timóteo reconhecia a autoridade de Paulo. Timóteo não ficava colocando o jeito dele. Não, o jeito de Paulo não está certo, eu vou botar aqui o meu jeito. Ah, ele me mandou para cá, agora eu estou sozinho aqui. Agora nem tem internet ainda, ninguém vai falar tão rápido para ele, eu vou fazer do meu jeito. Não. Timóteo conhecia os caminhos de Paulo, né? Amém. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século... Tá, procura vir ter comigo depressa. Aí vamos pular. Versículo 9. Procura vir comigo depressa. Quer dizer, Timóteo, vem rápido, vem assim que você puder, vem. Aí olha só, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só, Paulo tinha alguém com quem ele podia falar, olha, faz isso, faz aquilo, pega aquilo outro. E Timóteo simplesmente passava, pegava e reagia. Que tipo de irmão, irmã, servo você é? Alguém que, esse cara é folgado, esse irmão é folgado, fica mandando pegar as coisas para ele. Por que ele não pegou? Por que ele esqueceu lá? Esse irmão não tem jeito, ele fica esquecendo tudo. Irmão, seja simples. Auxilie os irmãos nas coisas práticas. Não fica criticando. Isso faz parte do nosso caráter. Por isso, Paulo tinha Timóteo como alguém que ele confiava, alguém que ele podia contar. Jovens, que o Senhor possa ter em vocês aqueles com quem ele pode contar. Que os irmãos nas igrejas, os cooperadores na obra do Senhor, encontrem em vocês Timóteos, fiéis companheiros na luta, fiéis servos no Senhor. Por fim, para terminar, eu só queria mencionar isso aqui, Hebreus capítulo 13, 23. Só para mostrar que Timóteo também foi um prisioneiro. Hebreus 13, 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Aleluia. Timóteo também foi um prisioneiro por causa do evangelho. Por causa da entrega dele, ele também se tornou um prisioneiro. Certamente, ele era um prisioneiro no Senhor. Um prisioneiro em Cristo. Irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar vocês. Tornar vocês, esses Timóteos de hoje, tornar vocês aqueles que são cooperadores dos apóstolos, aqueles que são cooperadores na verdade, aqueles que podem receber uma missão, uma comissão daqueles que estão à nossa frente e possam ser fiéis a essa missão, fiéis a essa comissão. Uma profecia foi dada a respeito de vocês. Sejam fiéis. Por causa dessa profecia, com base nela, combatam o bom combate. Guardem a fé. E a coroa da justiça vai estar guardada para vocês. Quando o Senhor vier, nós vamos ser vencedores. Amém? É isso aí. Jesus é o Senhor. Me desculpem o tempo, mas é isso aí. O encargo foi passado. Vou conseguir dormir hoje à noite. Amém. Amém.